Então, o que é a minha ideia hoje? Fazer nessa aula de hoje essa retomada do conteúdo. Boa tarde, Nenson. Fazer a retomada desse conteúdo lá daquela República da Quarta, né? Da Quarta República, República Populista, República ou período democrático, alguns elementos ligados com aquilo. Só que agora o que acontece? Nós já estudamos a ditadura. Então, aí a gente vai fazer essa retomada fazendo alguns links, né? O que era e o que se tornou, né? Mesmo sabendo que tudo isso já é uma coisa passada e, de alguma forma ou outra, a gente acaba verificando isso nos dias de hoje, na nossa história de governo, nossa história da República. Então, agradecer aí de coração essas pessoas que estão com a câmera ligada, essas pessoas que não nos deixam sozinhos aqui, e pedir, né, solicitar aqueles que puderem ligar suas câmeras, né, tiver condições aí, que liguem as câmeras para fazer aqui uma coisa um pouco mais assim. Professor, você tá me vendo aí? É porque eu tô com a câmera ligada, só que não tá aparecendo aí pra mim, não. Não, essa sua não tá transmitindo, não. Pode ser que está aí com algum problema no seu dispositivo, né? Eu vou desconectar ela aqui, conectar na outra aula também aconteceu isso comigo. Uhum. Mas pode ser questão de USB aí, alguma coisa assim que não tá legal, mas está tudo bem. Então, meninos e meninas, vamos. Antes de começar lá, eu quero só dizer uma coisa que eu já devo ter dito, né? Não sei se como é que foi essa questão, mas lá no GR8 eu postei todas as aulas que nós tivemos de agosto para cá, né? Do mês de agosto. Na verdade, foram apenas 3 postagens, né? É o período getulista, Vargas e suas contradições, essa da República Populista e da ditadura militar. Foram 3 postagens. Só que são materiais densos, né? Deixa eu já transmitir aqui, que eu já vou mostrando para vocês diretamente o que eu estou falando aqui. Então, lá nós tivemos uma aula. Essa aula foi lá no dia... Olha só, foi postado no dia 3/8, certo? Vargas e suas contradições. Lá no anexo dessa aula são 2 arquivos, dois pontos. Um ponto é a tarefa referente a essa aula, e o outro arquivo é o link para você entrar aqui nessa aula, certo? E você vai ver que tem aqui a aula gravada, você pode retomar se quiser, e você tem aqui o conteúdo trabalhado por meio desses slides. Você clica, você lê os slides, você estuda esses slides que nós trabalhamos naquela aula lá do dia 3/8, que está no GR8, nessa data. Depois dessa aula, nós tivemos uma outra aula com atividade, que é essa aula 65, foi postada no GR8 dia 5/8. E nós gastamos alguns dias trabalhando esse conteúdo. No dia 9, o dia 10, o dia 17, o dia 12, quer dizer, e nós vamos retomar esse conteúdo, tá vendo? Olha, foi retomada na forma de revisão quinta-feira, dia 9/9, às 14 e às 16 horas, né? Então, nós já está escrito aqui o que nós vamos realizar hoje. E aí, terminando aqui, você vai perceber, olha, eu vou clicar aqui para abrir a aula. Terminando aqui, como eu já fiz, ó, no dia 5 teve aula gravada, dia 9, dia 10, dia 12, está tudo aqui. E hoje, dia 9, eu vou pôr aqui, nós estamos fazendo agora, e aqui nós faremos lá mais tarde aqui hoje para vocês retomarem, entendeu? E aí tem todo o conteúdo aqui para vocês lerem, né? Para vocês lerem o material, né? Que nós vamos, é daqui que a gente tira o material da prova. Inclusive os slides, está aqui, ó, os slides que nós vamos usar hoje aqui, que eu preparei para a gente trabalhar aqui hoje. Beleza? Essa parte? Então, e o último conteúdo que nós vimos? Professor. Pois não? Então, o conteúdo de prova vai ser os 3 últimos negócios do projeto, do blog. Isso. Aula do Vargas e suas contradições, a aula da República Populista e a aula da ditadura militar. Essa ditadura, veja aí, são muitas aulas, ó. Foi dia 16, dia 17, dia 19, dia 23, dia 24, dia 26, dia 30 e dia 31. Então, todas elas estão aqui para vocês retomarem e, principalmente, o texto para vocês lerem. Olha, tem muito texto, tem muita informação que você vai estudar para você realizar essa atividade aí da semana que vem. Ok? E aí tem a tarefa, como todas as outras, para a gente fazer. Né? A tarefa aqui, ó, vai até dia 17/9, até sexta-feira que vem. Mas a prova é dia 15. Então, às vezes, é importante você fazer logo para que você não já estude para a prova utilizando esse material. Ok? Então, o que a Maria Luísa acabou de perguntar é informação útil para todo mundo. Entendemos as 3 aulas postadas no GR8,
Uma postada no dia 3, né? Tá lá, se você não achar nos anexos. Então, você vai olhar lá no dia 3/8, aula de História. Ou você sabe como é que busca lá, né? Se põe lá História, vai aparecer as últimas 3 aulas nossas lá e as últimas 3, que é o material da prova do dia 15. Né? Dia 15 vai dar quarta-feira, né? Acho que é isso mesmo. Enfim, é isso. Alguma dúvida quanto a essa questão, jovens? Sim? Então vai cair sobre as repúblicas e a ditadura militar? O Vargas também. Sobre Vargas também. Só que Vargas é muito rápido, é só uma revisão, né? Período varguista e suas contradições, sobre a República Populista e ditadura. E aí, semana que vem... Então, aula 64, 65 e 69. Justamente. Todas essas. Mas, como eu disse para vocês, leia os textos, leia os slides. Se precisar, revise as aulas, né? Vocês sabem como coloca o vídeo no YouTube para andar mais rápido? Vocês sabem, gente? Sim, é só ir nas opções lá. Aí Então, aparece. às vezes, porque às vezes o jeito que a gente fala assim é muito lento, e põe mais rápido lá e você assiste uma aula de 40 minutos em 20. Né? E aí você pode cortar o início, pode cortar o final e só ver o que interessa. Isso são técnicas de estudo que a gente tem que criar para a gente poder, então, potencializar, uma vez que você não tem só essa matéria para estudar. Né? Então, vamos organizar isso aí. Certo? E qualquer dúvida, pode chamar a gente aí no direct, que a gente pode tentar ajudar e entender aí essas questões. Arrasta pra Professora, cima, não né, deu conta de fazer professor? isso. Arrasta para cima, chama no direct, para a gente poder tirar qualquer dúvida que precisar aí. Professora, não deu conta de fazer isso. Se você vai no computador, tem uma engrenagemzinha lá do lado de baixo, ou então os 3 pontinhos lá do lado de cima, você clica, tem lá velocidade, aí tem normal, e você pode pôr vezes 0,5, vezes 1,5, vezes 2. No vezes 2 ele vai dobrado, sabe? Ele vai mais acelerado o vídeo. Então, meninos, vamos aqui então para essa apresentação. E como eu disse para vocês, como a gente tem a chance aqui de ver os 2 pontos, né? De ver tanto a questão antiga quanto a questão mais recente um pouco, a gente vê essa questão aí. A começo da nossa conversa aqui são os partidos. Eram 3 principais partidos que nós tínhamos no Brasil, nesse período de 46 até 64, entendeu? Qual que era o governo que nós tínhamos antes de 46, se a gente está lembrado aí? República das Espadas? Esse foi o anterior mesmo, né? Sim, mas aí entre a República da Espada, entre a República da Espada e o período populista, nós temos um período... República Velha. República da Espada e República Velha é a mesma coisa, entendeu? Na República Velha nós temos 2 repúblicas, da Espada e a oligárquica. Isso foi até 1930. Aí nós começamos um governo chamado Estado Novo. Quem era o governante desse Estado Novo? Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. Ele foi Então, eleito... Era Vargas? Era Vargas, sim. Ah, tá. Ele foi eleito democraticamente, o Getúlio Vargas? O povo votou nele? Não, ele deu um golpe. Não. Ele deu um golpe. Ele deu um golpe chamado Golpe de 1930. Então, tinha tido eleições. Na verdade, foi 2 movimentos lá. Tiveram a deposição do Washington Luiz. Nós não queremos ser mais presidente, então ele saiu. Mas, para entrar outro, teve a eleição. E nessa eleição, que era voto indireto, né, quem votava era só as pessoas ligadas às oligarquias, elegeram um sujeito chamado Júlio Prestes. E o Getúlio Vargas liderou uma revolução de 1930 com os ricos da cidade, as oligarquias urbanas lá. E aí, então, deu o golpe, o Getúlio Vargas assumiu como presidente em 1930. E ficou até 1945. Não tinha democracia, não tinha eleição, certo? Tinha eleição para vereador, para deputado, isso tinha eleição, nós não tinha para presidente, certo? Aí o que aconteceu? Em 1946, o mundo pediu por democracia aí,
E aí nós tivemos, então, um processo eleitoral em 1946, e nesse processo eleitoral, para esse processo eleitoral, foram criados partidos políticos. Esses partidos políticos precisam representar a ideologia do grupo. É um grupo que defende tal classe, é um grupo que defende tais ideais, e aí os partidos políticos se estabelecem nessa perspectiva, e conforme as pessoas se alinham às ideias do partido, se filia nesse partido e depois concorre às eleições para levar as ideias desse partido para o Brasil e para o mundo, né? A ideia seria essa. E aí, um dos partidos criados, o partido mais cheio de gente, era esse partido aqui, ó, PSD, Partido Social Democrático. Quem criou esse partido? O próprio Getúlio Vargas, porque daí ele, deixando de ser presidente, ele tinha que deixar preparado uma porta para ele voltar a ser presidente, viu, Maria Luísa? Então, ou seja, no primeiro momento ele não podia nem concorrer às eleições. Ele saiu, ele renunciou para ter eleição. Então, ele não concorreu nessas eleições. Mas na próxima eleição ele concorreu, né? E ganhou. Mas ele já deixou as ideias dele impressas nesse partido, no Partido Social Democrático. Então, esse partido, ele é, olha só, base rural, ok? Então, significa que quem está alinhado nesse partido, quem faz parte desse partido? Principalmente as pessoas ligadas ao meio rural, os fazendeiros aí, né? Agora, veja bem, aí vamos fazer uma lógica aqui para saber que história é essa de meio rural e, na verdade, quem faz parte? Industriais, banqueiros, latifundiários associados ao regime de Getúlio Vargas. Mas que história é essa de industriais e banqueiros se o partido é rural? Quem consegue fazer o entendimento dessa linha? São os liberais, professor? Pode ser também, né? Mas uma coisa, quem conhece os médicos do Hospital Evangélico? Eu vou falar porque lá eu sou mais acostumado. Qual dos médicos do Hospital Evangélico, desses mais antigos, são médicos aí, já são... Qual deles não tem fazenda? Vocês já perceberam isso, gente? Quase todos têm fazenda. E para nós, até hoje, parece que ficou rico. Qual que é o símbolo do sujeito que ficou rico? O que ele vai fazer? Para mostrar a riqueza dele ou para comprar fazenda. Então, ou seja, comprou terra é sinal de ascensão social. Entendeu? Então, os industriais, os banqueiros, ou todo mundo da história do Brasil, que por acaso se enriqueceu ou é rico, está ligado com ter propriedade rural. Porque isso que dá dinheiro, isso que custa dinheiro, né? Isso que é um bem seguro, um bem sólido, um bem que, de fato, né, qualquer época da vida, se quiser vender, tem um dinheiro garantido aí, né? E valorizado. Então, ou seja, é de base rural, porque essas pessoas ricas do Brasil naquele momento ali eram fazendeiros, né? Eram latifundiários, certo? Então, é um grupo com ideias um pouco mais tradicionais, né? E quem fazia parte? Pessoas que tinham grandes prestígios nas regiões. E nós temos alguns nomes aí, que ficou até famoso, né? Juscelino Kubitschek foi presidente, Ulisses Guimarães foi senador, deputado, né? O Tancredo Neves foi deputado, foi eleito presidente, mas morreu antes de assumir. Então, são pessoas importantes aí que foram ligadas a esse partido, o Partido Social Democrático, aqui no Brasil. Ok? Então, pensa, gente, um sujeito, Getúlio Vargas, entra na presidência por um golpe, então, nada democrático, se mantém na presidência por 15 anos, sem permitir eleição, portanto, nada democrático, ele cria um partido e o partido dele chama Democrático. Entendeu? Então, ou seja, e ele consegue ganhar as eleições de novo. Então, para vocês verem como que o sujeito ele é um sujeito que, de fato, sabe convencer as pessoas, sabe, então, se apresentar como um grande político, um grande líder aí das pessoas. Professor. Sim. Mas Getúlio Vargas, ele meio que não defendia e lutava pelos direitos dos pobres? Sim. Esse é o dos trabalhadores, né? Bem específicos. Dos trabalhadores. Então, é esse que deu a fama dele de forma bem evidente. Né? Mas eu entendi o porquê que ele fez um partido para só os ricos, igual quem tem fazenda é rico. Então. Agora você vai lembrar daquela frase que está lá até no texto. Getúlio Vargas era pai dos pobres e mãe dos ricos.
Então você vai entendendo como que esse sujeito era inteligente. Ele dava conta de fazer com que os pobres ficassem agradecendo ele até hoje pelas leis trabalhistas, né? Pessoas que nem conheceram ele, mas agradecem pelas leis trabalhistas que ele criaram, mas quem estava junto com ele eram só os latifundiários, banqueiros industriais, de fato os ricos. Entendeu? Então foi o sujeito que deu conta de... E ficou tantos anos no governo, né? 15 anos de uma vez só pelo golpe e 4 anos depois pela própria eleição, de novo, em 51 até 54. Certo? Então é isso, né? Vai servindo aí para você ir criando na sua mente, viu, Maria Luísa e seus colegas todos, a interpretação sobre esse nome, né? Sobre essa pessoa, sobre o legado dela, né? O que ela fez, de fato, para se tornar o que foi na história. E aí, qual foi a frase dele quando ele aposentou? Quando ele morreu, né? Quando ele deixou escrito o bilhetinho, nós até falamos nessa aula aqui um dia. Alguém lembra? Deixo a vida para entrar para a história. Isso mesmo, deixo a vida para entrar para a história. E tá, né? Ele já morreu em 54, né? Pensa, já passaram aí 50, 60, quase 70 anos que já morreu. Mas, assim, a gente lembra e fala tanto dele e não fala tanto, por exemplo, de outros presidentes. Do Dutra, por exemplo, a gente não fala tanto do Jânio Quadros, mas do Getúlio Vargas sempre a gente vai falar. Sempre a gente vai lembrar do Getúlio Vargas, né? Nesse sentido aí. Mas, então, meninos, o segundo partido era um partido que a principal característica deles é ser contra o Getúlio Vargas, né? Que é a União Democrática Nacional. Um partido criado por um deputado chamado Carlos Lacerda. Está aqui a fotinha dele. A característica dele é antigetulista, né, contra o Getúlio Vargas. E era contra a intervenção do Estado na economia. Quem sabe me explicar o que seria isso? O que seria a intervenção do Estado na economia? Claro, ele está defendendo a não intervenção do Estado na economia. Mas como que o Estado poderia intervir na economia? Questão do capitalismo, essas coisas? Mas aí, na prática, como que o Estado poderia determinar as coisas do capitalismo, a nossa economia, o que a gente compra, o que a gente vende, o preço que a gente paga, o preço que as empresas podem vender? Como que o Estado interferiria nisso? Poderia interferir nisso? O que o Getúlio Vargas fez, que foi estabelecer leis que determinou os patrões a pagarem, por exemplo, um 13º salário no ano. Determinou os patrões a dar os 30 dias de férias para o funcionário e pagar o salário naquele mês. Essas coisas que determinou, seria uma intervenção do Estado na economia? Vocês acham que sim ou não? Sim. Sim, claro. Criou claro. lei, uai? Criou lei, e quem criou essa lei? Foi o Estado. Foi o governo que criou a lei e determinou que os donos das empresas, ou todo aquele que tem funcionário, ele tivesse que se comportar dessa forma, incluindo ali nas despesas dele o pagamento de um 13º salário, incluindo que um mês no ano ele vai ter que contratar uma outra pessoa para substituir aquele que está de férias, entendeu? Então, ou seja, ele tornou a vida das empresas um pouco mais onerosa, né? Custando mais, e esse custo acaba sendo transferido para os produtos, né? Esse preço acaba sendo transferido para os produtos. Então, de alguma forma, é o Estado interferindo na economia. Certo? Esse grupo aqui, eles eram contra a intervenção do Estado na economia. As empresas trabalham, as empresas produzem, as empresas, então, determinam as regras. O governo não tem que intervir nesse sentido. O nosso presidente atual, pelo que você conhece né? Ele defende a intervenção do Estado na economia ou ele é contra a intervenção do Estado na economia? Isso, em outras palavras, seria perguntar: ele defende que as empresas têm que trabalhar e produzir por conta própria, sem o Estado ficar intervindo, ou ele acha que o Estado tem que criar leis e ficar vigiando a economia para que a economia avance? Gente, isso é importante saber essa diferença, viu? Porque até nós estamos aí no meio, tivemos aí o 7 de setembro, a gente viu o movimento aí para tudo quanto é lado do Brasil. Professor, o atual presidente da República, ele defende o livre comércio, cotação de
facilitação, né, para chegar aos empregos. Ô, Bruno, tá picotando demais. Não deu para entender nada que você falou, Bruno. Depois eu Professor, vou... Se puder escrever, eu acho que dá certo. Mas nós não entendemos nada. Picotou o totalmente. Bruno falou, a única coisa que eu entendi que ele falou que o Bolsonaro ele defende o comércio, só isso que eu entendi. Isso. Isso. Então, nessas palavras, né, dá para entender. Então, ele defende o comércio para que o comércio, não só o comércio, né, o comércio, a economia, né, as empresas e as instituições que produzem os produtos e vendem os produtos, né? Então, ele defende que eles funcionem. Mas ele defende que o Estado coloque regras para funcionar? Você está entendendo a questão? Seria o governo determinando como que eles devem funcionar ou deixando eles decidirem como eles têm que funcionar? Eles decidirem, porque tanto que o Bolsonaro não queria que a pandemia fechasse o comércio. Então, esse fica claro. Então, no caso, se for perguntar, Bolsonaro, você apoia o PSD ou você apoia a UDN? O que ele responderia para a gente? O DN. Claro, porque ele é contra a intervenção do Estado na economia, certo? E o Getúlio Vargas? Ele é contra ou a favor da intervenção do Estado na economia? Eu só estou repetindo aqui. A favor. A favor, tanto que ele colocou leis obrigando as empresas a cumprirem coisas que não cumpriam antes e que não precisavam cumprir. Entendeu? Então, só estou repetindo isso aqui, forçando muita barra para vocês, para a gente fazer aqui, ó. Ver uma forma de o governo trabalhar, do governo atuar, certo? Tem governos que são liberais, que deixam a economia produzir e agir como ela tem que agir, e nós temos governos que são estadistas, ou seja, o controle está na mão do Estado, a organização está na mão do Estado, certo? E aí isso vai dividir opiniões. Nós vimos aí no 7 de setembro manifestações aí de alto a baixo no Brasil, manifestações a favor do Bolsonaro, manifestações contra o Bolsonaro, né? E aí a gente vai vendo aí as posições. E muitas pessoas estão nesses lugares, tanto a favor, tanto contra, sem entender muito bem do que se trata. E isso que me preocupa, né? As pessoas têm que ter claros os ideais para que elas possam, então, trabalhar politicamente para que isso defenda uma coisa ou outra, tanto faz, né? Nesse sentido aí. E aí, olha só, essa turma também é contra as leis trabalhistas, né? Porque dificulta, né? Encarece as despesas da empresa. Apoiavam o liberalismo e eram alinhados aos Estados Unidos. Quem fazia parte? Banqueiros, grandes empresários, donos de veículos de comunicação. E você tem algum nome aqui, ó, família Marinho. Quem conhece a família Marinho ou quem sabe quem é a família Marinho aqui no Brasil? Eles são donos de uma empresa importantíssima no Brasil. Alguém sabe? Alguém? Alguém, ninguém? Um que morreu esses dias, Roberto Marinho. Já ouviu falar nesse nome, gente? Mas Professor, a Globo? Justamente. É simplesmente os donos da rede de televisão, certo? Então, pessoas ligadas aí aos donos de comunicação que foram contra o Getúlio Vargas naquele momento e que se estabeleceram como partido, né? E tem alguns nomes aí, Assis Chateaubriand, Júlio Mesquita, Antônio Carlos Magalhães, que foi governador por muitos anos lá na Bahia, né? Foi deputado, até senador, ok? Então, e o terceiro grupo, aí é o grupo, assim, vamos começar o grupo meio de esquerda. Agora você vai vendo, gente, o Getúlio Vargas estava nesse grupo aqui também. Ele criou esse outro partido, entendeu? Que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, olha aí, Maria Luísa, olha o cara. Ele deu conta de criar um partido lá atrás, que era um partido dos ricos, e deu conta de criar um outro partido, tradido para os trabalhadores. Esse aqui não é o PT, tá? Porque o PT foi criado lá aqui em 1980 e poucos, né? Mas foi criado naquele contexto lá, de 1940, por aí, um partido chamado Partido Trabalhista Brasileiro. Então, os que não eram os ricos ou não eram os patrões, eram os trabalhadores, né?
E aí esses fizeram parte desse Partido Trabalhista Brasileiro, ligado principalmente com os sindicatos, né? Tinham forças nas cidades, tinha uma ideia de nacionalismo econômico, intervenção econômica, o Estado tem que interferir na economia, porque o Estado interfere na economia, ele garante a organização dos preços das coisas, né? Então, atende mais os pobres e essas questões assim, nessa situação. Ok? O PTB. O PTB existe até hoje, tá? E aí também foi criado o PT, outro partido que tem a mesma sigla que diz respeito a trabalhista, diferente. E um outro grupo, um quarto grupo, que foi cancelado rapidinho, que foi o terror da turma na ditadura. O que vocês acham que foi o partido que existia aqui, que foi o quarto partido, que era o terror da turma toda na ditadura, que gastaram todas as energias possíveis para acabar com esse partido, ou com as ideias desse partido? Tem a ver com os estudantes? Os estudantes fizeram parte. Estudantes, intelectuais, artistas. Mas qual partido que essa turma criou? PCdoB? Mais ou menos, quase igual. Mas é o... desculpa, eu pulei. Mas é o Partido Comunista do Brasil, PCB. Só que esse partido ele ficou muito pouco tempo, tá? Ele foi cancelado em 1947. Ele não existiu. Ele se não continuou. Mas as pessoas continuaram. E essas pessoas foram entrando nos demais outros partidos para se estabelecer aí, de alguma forma, as suas ideias ficarem vivas, né? Então, como o PCB foi cancelado, as pessoas do PCB, o que você acha? Entrou na UDN, ou entrou no PSD, ou entrou no PTB, Partido Trabalhista Brasileiro? PTB? Com certeza, a maioria entrou no PTB. Mas também nós tínhamos os partidos que era o partido de aluguel, um partido que não tinha uma ideologia fixa, entendeu? Por exemplo, o PSP, Partido Social Progressista. Então, foi criado por esse moço aí, chamado Adhemar de Barros, né? Então, era forte, principalmente lá em São Paulo, mas era um partido que não tinha perfil ideológico e programático. Era sempre ligado a interesses privados e econômicos, né? Amplo envolvimento nas práticas espúrias da política brasileira. Venda de voto, lobby de empresas e tal. Então, era um partido que ficava em cima do muro. Então, não era nenhum nem outro. Mas não se iluda, viu, João Pedro? É daquele assim, por exemplo, a Maria Luísa está ganhando, ó, Maria Luísa, eu te apoio, tá? Beleza. Se a Maria Luísa começa a perder, fala, ó, Isis Paulo, você está ganhando, nós sempre estivemos juntos, tá? Então, nós estamos aí com você. É um partido, assim, meio que oportunista, vamos assim dizer, e vai para o lado daqueles que eles acham que é mais, que convém para eles ali. Partido sem ideia. Olha, aí me permita fazer a crítica, porque eu estudo isso, né? E eu me preocupo com isso. Vocês já tiveram a ideia de olhar qual foi o plano de governo dos candidatos a presidente? O plano de governo. Se você entrar no plano de governo do segundo turno do PT, você vai pegar um calhamaço, grossão, muita coisa que eles colocam sobre educação, sobre a saúde, sobre tudo que eles pretendiam fazer no Brasil se fossem eleitos. E no que ganhou, no Bolsonaro, é um PowerPoint que tem uns 20 slides só. Entendeu? Então, ou seja, isso me preocupa muito. E se pergunta às pessoas se leram os planos de governo, pouca gente que eu conheço leu, né? E está na internet. Se você quiser plano de governo de eleição do Bolsonaro, pode ir lá, plano de governo do Haddad. Você pode ler e você faz comparações e analisa as coisas. Eu acho que você pode, se você assim quiser. Porque nós estamos nessa fase, né? Eu fiquei preocupado com essas manifestações aí de 7 de setembro. Eu não faço parte de nenhuma dessas, eu não postei nada, também eu não é nessa forma que eu faço política, né? Mas, assim, eu fiquei preocupado de ver tanta gente. Eu estou defendendo o Brasil, né? Mas o quê, né? O que é defender o Brasil? Então, são coisas que não estão claras para muita gente e essas posições políticas precisavam estar um pouco mais claras, na minha opinião, né? Aí você veja assim, ficou então só esses 3 partidos com voto, que aquele PSP não tinha tanta relevância, né? Porque às vezes era um partido que tinha força em um local, mas não tinha no resto do país. Então não fez tanta diferença assim. Mas na votação para deputado federal, nós tivemos sempre, olha, PSD, né? Tivemos o segundo lugar, o UDN, e em terceiro lugar o PTB. Então lembra que o PTB é o de esquerda, vamos assim dizer.
Por que teve ditadura militar? Olha aqui em 62, nas eleições, olha o PTB que começou em 45 aqui com pouquinhos por cento dos votos. Olha em 62, quanto por cento dos votos chegaram? Você está entendendo esse gráfico aqui, meninos? Então, já está aqui de vermelho justamente para você ver, né, a questão do medo que tiveram, foi o terror da ditadura. Então, veja aqui o que eu já falei para vocês várias vezes. Se tivesse uma eleição depois do João Goulart, e se essa turma do PTB vencesse essa eleição? Aí o Brasil estava perdido no comunismo, né? Então, ou seja, para impedir o perigo disso acontecer, pronto, não tem eleição. Não, né? Acabou a brincadeira, acabou, eu vou guardar a bola para mim, ninguém vai jogar mais, né? E aí nós vamos, então, acabar com essas ideologias comunistas no Brasil. E aí teve a ditadura, 21 anos aí de ditadura. E resolveu o problema? Acabou com as ideias comunistas do Brasil? De fato? Né? Então, as discussões estão feitas aí. Estão sendo feitas. Mas uma coisa que a gente já discutiu várias vezes nessa aula aqui, eu acho que a gente tinha que acrescentar um pouco mais, né? Não tem... Primeiro, e aí, Bruno, presta atenção nisso, Luísa, capitalismo não é um adjetivo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tipo, falar que a Isis é mulher não é adjetivo. É uma condição, porque ela é mulher. Agora, dizer Isis é bonita, aí é um adjetivo, porque ela pode se tornar feia, que é outro adjetivo, que se altera, entendeu? Conforme os pontos de vista. Agora, ser mulher, não. Agora, capitalismo para o Brasil, por exemplo, não é adjetivo, porque capitalismo é estrutura. A sociedade brasileira está fundada no capitalismo, entendeu? Então, não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum a gente pensar que, conforme uma fala de um professor numa aula de história, conforme a eleição de um presidente, o Brasil se torna socialista, porque a nossa estrutura já é capitalista, entendeu? Então, teria que mudar tudo, tinha que cortar lá na raiz e começar outra coisa. E tem como isso acontecer? Não tem como, entendeu? Não sei se isso esclarece um pouco mais as questões. Agora, pensar as coisas socialistas, pensar o comunismo, isso é uma coisa que a gente pode fazer, a gente vai fazer sempre até mesmo para esclarecer como exercício intelectual, para a gente entender como que poderia ser um mundo diferente desse que a gente vive, né? Então, não sei se isso ajuda um pouco a gente, nessas discussões, a acrescentar um pouco mais nesse entendimento. Alguém quer comentar alguma coisa? Entendeu o que eu falei? Ou o que entendeu do que eu falei? Professor, o senhor falou que é impossível o país se tornar socialista. Impossível. E adjetivo. Que isso não é... dizer que o país é capitalista não é adjetivo. É estrutura, é base. Já está afirmado assim. Mas o Brasil pode se tornar socialista. De que forma? Derrubando tudo que nós temos e criando uma outra coisa. Na perfeição socialista. Mas, professor, como ia funcionar essa construção de novo? Destruindo tudo que temos e começando de novo, Isis. Destruindo tudo e começando de novo. A começar as leis, a começar... Para começar de tudo mesmo é a propriedade privada. Não teria propriedade privada. Agora pense em que situação que eu poderia fazer isso acontecer. Tem jeito? Professor, Não tem jeito. Sim. caso vá parar uma pessoa com esse pensamento no poder, ela por acaso poderia ter autoridade para meio que mudar, modificar as leis atuais do país para que isso possa acontecer futuramente? Sim, sim. Mas para isso teria que todos os deputados concordassem com ela. Todos os senadores concordassem com ela. Agora, E no veja caso se o é STF? Não, o STF ele só aplica as leis que já existem. Eles não podem criar lei. Mas eles Entendeu? podem meio que ignorar leis e, né? Não, de jeito nenhum. Porque se a lei que existe, eles têm que cumprir. Não pode, e aí eles também podem ser acionados, entendeu? Uhum. Não, eu não entendi o que você falou, Camilo. Você pode ser mais específico? Que eu não entendi, não.
Tipo assim, o STF, ele pode meio que estar associado a essa pessoa que está no poder e eles meio que fazerem um grupo com o mesmo fim, de tornar o país, entendeu? Socialista. Socialista. Sim. Pois é, mas para isso eles têm que aplicar a lei que existe. Se tem uma lei, se criar uma lei, ó, no Brasil não tem mais escritura no nome da Camille, não tem mais escritura no nome da Maria Luísa, não tem mais propriedade privada. Primeiro, é possível você, na nossa imaginação, que os deputados e senadores concordassem com isso? Vocês pensam que tem esse perigo, gente? Não. Seria uma mudança, porque afetaria todo mundo que nem nasceu ainda já seria afetado. Então, ou seja, eu acho que não tem como existir uma lei dessa, pelo menos na nossa estrutura, dessa forma. Entendeu? Agora, se tem essa lei que define, aí o STF tem que aplicar essa lei. Agora não tem jeito. Não sei, assim, que ponto que a gente poderia discutir mais, mas eu queria só que você entendesse na forma da estrutura mesmo, né? A pergunta que você Obrigada. direcionou, Camilo, foi essa. Então, poderia, se alguém chegasse no governo e esse alguém falando, não, agora vamos ser socialistas aqui no Brasil. Gente, eu não dou um dia para essa pessoa sofrer um impeachment. Né? Por quê? Porque tem lá os deputados que foram votados por você, Camille, por todo mundo que é contra o socialismo, por exemplo, tem deputados lá que são muito contra. Pode dizer a maioria. Pode dizer todos, né? Porque sobra, assim, pouquíssimos Professor, do outro lado. Sim. mas como que estavam surgindo ideias de pessoas assim com influência na sociedade de mudar a cor da bandeira do Brasil para vermelho? Camille, isso nunca aconteceu na nossa história, uma proposta de alterar a cor da bandeira do Brasil. Isso eu sou professor de história, eu já sou mais velho que você, e nunca existiu na história do Brasil alguém que algum deputado, ninguém que fizesse uma proposta de alterar a cor da bandeira do Brasil. Aí me encabula. Eu acho que primeiro mas ele sofreu sei. um impeachment, né? Não é isso, gente, porque não tem essa questão. Tem gente falando isso, eu sei que tem, viu, Camila? Eu sei que tem gente falando isso. É uma conversa das mais esdrúxulas possíveis. Nunca aconteceu isso na história. Aí eu não sei, né? Não sei da onde tá saindo essas Professor, coisas. Sim. Em relação aos atos constitucionais, que eu acho que a Isis quis inferir, por exemplo, às vezes, tipo assim, retomar uma intervenção militar, vamos assim dizer, um regime militar, ou golpe, né? Depende do ponto de vista que você vê. Atualmente, tem como, através o Conselho de Governo, o Conselho do Presidente, na verdade, eles reúnem todos os poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo em si, e fazem, vamos dizer assim, uma análise da situação, uma reunião onde o presidente é soberano, vamos assim dizer, de acordo com o que eu li, né, e com o que eu estudei. Mas Bruno, só uma coisa. Se tiver uma ditadura, que pode acontecer também, é uma coisa com tempo, temporária. Exatamente. A pergunta feita é na questão assim, de alterar a estrutura do Brasil. A ditadura acontece e pode acontecer várias vezes, mas dentro de um tempo. Agora, a estrutura é uma coisa mais fixa. Professor, eu entendo o que o senhor está querendo falar. Não tem como fazer isso. Primeiramente, se a pessoa fizer inferir, vamos assim dizer, a fazer uma intervenção militar, seria uma justificativa de impeachment. Seria, vamos dizer assim, ato antidemocrático, vamos assim dizer. Sim. O que o presidente, às vezes, ou o que ele pode fazer, é fazer isso, o conselho do presidente, tem o conselho de governo, tem o conselho do presidente. Reúne todos os poderes e eles fazem como se fosse uma reunião. Nisso, ele pode, posteriormente, decretar estado de sítio, decretar estado, vamos dizer assim, lei marcial. Sim. Decretando isso, ele destituiria vamos dizer assim, um STF, manteria, por vontade própria, o poder do legislativo, destituindo assim o poder judiciário, eles faziam como se fosse uma votação para julgar as ações do STF,
certo? Uhum. Só que totalmente dentro da Constituição, dentro das 4 linhas da Constituição, vamos assim dizer, né? Seria um ato, não seria antidemocrático, seria democrático, pois está na Constituição do Brasil de 88. Consta Claro. lá, Sim, sim. Mas dentro do consta quê? lá. Dentro de Então, questões que... Só para resumir, Bruno, sim. assim, conclui, por favor, então. Então, quer dizer que se eles fizerem isso, seria instaurado uma junta militar, como se fosse uma STF militar, só um exemplo bem cru, para julgar esses atos do STF, né, dos 11 Sim. ministros, e eles teriam todo o direito de se defender. Esse seria um caminho para fazer isso sem destituir o presidente do poder, porque acaso for instaurado, por exemplo, o AI-5, o presidente seria enxutado, vamos assim dizer, do poder, e seria quem assumiria seria o exército. Uhum. Isso. Pois é, mas é dentro do quê? Dentro de uma questão que se cria ali uma... Se percebe o problema, né? E esse problema é algo generalizado, a ponto de ter que ter essa intervenção. No entanto, eu não sei. No ponto que a Camille disse, né? Não sei se está tendo esse crime tão generalizado, a situação assim, a ponto de fechar um dos poderes da República diante dessa situação que estamos vivendo aqui. Entendeu? Acho que nós estamos vivendo em Professor, paranoia. E olha só, é paranoia. Essa coisa que ela falou aí da questão de mudar a bandeira do Brasil para vermelho. Isso é uma paranoia, gente. Porque... professor, tem certas colocações que realmente a gente vê que são patéticas. Certas colocações são patéticas, certos posicionamentos são patéticos. Mas agora, que não é desde o governo Bolsonaro que a gente vê isso. Não estou generalizando, não estou polarizando. Mas a gente vê isso desde os outros governos. A gente vê que o STF, querendo ou não, ele polariza isso. Foram escolhidos os ministros ali indicados por governos polarizados. Governos ao longo do tempo que, vamos dizer assim, esse STF sofre influência, recai para um lado, né, de um partido político, de algum... Se você for olhar as ações do STF, você vai tirar suas próprias conclusões, né? Então, eu creio assim, é questão de pesquisar, questão de acompanhar, para realmente ver o que acontece. Pessoal, a gente segue então no 16h40, ok? Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde, professor. Falou.